Oi, meus amores, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Sagrada Mulher Rebelde, esse podcast onde a gente fala sobre autoconhecimento feminino de um jeito menos cafona, menos cafona do que estão fazendo aí fora. Pelo menos esse é o meu compromisso. Talvez nem sempre eu consiga, então não levem isso tão a sério. Mas é um lugar onde a gente fala sobre sagrado feminino sem todas essas caixas e todas essas breguices que estão colocando em cima do sagrado feminino, e especialmente essa breguice chamada feminilidade, que vocês sabem que eu detesto de paixão. E como vocês também sabem, pelo menos quem tem acompanhado por aqui, eu estou no processo de soltar um pouco o controle aqui nesse podcast, então a gente está vivendo um momento de simplesmente abrir o microfone e falar o que eu tô afim. Um momento de aleatoriedades, eu diria para vocês. A gente está vivendo um momento de aleatoriedades, onde não tem roteiro, tem só a minha vontade de vir aqui conversar com vocês e os assuntos que brotam na minha cabeça. E aí, para quem acompanha há mais tempo, para quem não caiu de paraquedas aqui nesse episódio, quem ouviu as últimas temporadas, vocês sabem, já sabem, que eu sou fã número um do livro A Jornada da Heroína, de uma escritora que eu acho que é americana, mas também acho que isso não é tão importante assim, que se chama Maureen Murdock. A Maureen, ela escreveu esse livro, que se chama A Jornada da Heroína, para tentar trazer um paralelo da jornada do herói para o feminino. Porque ela entendeu que a jornada do herói não servia para o feminino, que as mulheres não se encaixavam naquela jornada do herói, que, se eu não me engano, foi escrita por Joseph Campbell, mas aí também eu posso estar inventando isso agora, porque, como eu falei para vocês, estamos sem roteiro, estamos trabalhando na aleatoriedade. Enfim, sou muito fã desse livro. E eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de fazer uma temporada aqui do podcast só baseada nesse livro. Porque eu acho ele impecável, eu acho ele incrível, eu acho ele um livro que todas as mulheres têm que conhecer e têm que ler. É um livro de psicologia feminina, assim, profundo, incrível. Apenas leiam, ok? Mas, como vocês também sabem, eu estou evitando entrar em burnout com o podcast esse ano. Então, eu acho que esse desejo de fazer um estudo aprofundado da jornada da heroína não vai acontecer agora, né? Esse ano, como eu falei para vocês, ou eu não falei ainda, talvez eu ainda não tenha falado. Eu estou organizando para lançar o meu primeiro curso 100% solo, assim, o meu primeiro trabalho com o feminino 100% solo. Tá sendo uma jornada interior, tá sendo uma verdadeira jornada de heroína tirar isso do papel. E também tô fazendo uma formação, em yoga, tô me aprofundando nesse caminho que eu gosto muito. E no meio disso, tô tentando não surtar e tô tentando manter os pezinhos no chão. Então, esse estudo mais aprofundado da jornada da heroína não vai acontecer agora. Mas, porém, contudo, entretanto, para fazer esse esse curso, né, para o curso que eu estou elaborando, eu estou usando a jornada da heroína como uma das bases, assim, como um dos os lugares onde eu estou me inspirando. E eu ganhei esse livro, né? Eu ganhei a Jornada da Heroína da editora. E na verdade, quando eles mandaram porque eles estavam lançando o segundo livro, que é o caderno de atividades, que traz realmente práticas para a gente trabalhar todo esse conhecimento da jornada em nós. E aí, agora, como eu estou no desenvolvimento do curso e de tudo que está relacionado com ele, eu estou lendo o caderno de atividades. E o caderno de atividades, ele pega e ele faz um resumo de tudo o que a jornada falou. Então, tudo que a gente aprofundou no livro da jornada, ela vai de novo dar uma pincelada aqui no caderno de atividades, para depois trazer as atividades práticas de cada etapa. A jornada da heroína é em etapas, né? Isso eu não falei para vocês, eu acho que isso é meio evidente. São etapas cíclicas, porque a gente está falando de feminino, afinal de contas, mas é um caminho em etapas.
E aí tem a primeira etapa, que, gente, só a primeira etapa. Eu acho que se a gente for falar da primeira etapa da jornada da heroína, assim, em algum momento eu fizer realmente o podcast voltado para esse livro, só a primeira etapa vai levar uns 3 episódios. Porque a primeira etapa eu vou pegar exatamente como ela se chama aqui: separação do feminino e identificação com o masculino. Então, ela vai falar da nossa relação com os nossos pais, vai falar de como a gente rejeita a nossa mãe, de como muitas vezes a gente prefere, a gente se aproxima do nosso pai ou a gente busca essa aproximação por uma carência, né? A gente busca essa aprovação dos nossos pais. Vai falar desse processo todo chamado Complexo de Édipo, que a gente conhece por Complexo de Édipo, mas vai aprofundar o olhar sobre o feminino e sobre como a gente rejeita muito a figura da mãe e a gente coloca a figura do pai no pedestal. Claro que isso não é uma regra para todas as relações. Enfim, é um assunto muito, muito, muito profundo mesmo. E eu li essa etapa aqui no caderno de atividades. Mas onde me pegou, o que me chamou a atenção e o que me deu coceirinha de vir aqui conversar com vocês foi a segunda etapa do caminho. Porque, como eu falei, essa primeira etapa, nossa, é tantas camadas. É tantas camadas e vai ser aquele tipo de episódio que a gente vai ter que pegar lencinho, sabe? E se preparar, porque de fato a gente tem uma relação com os nossos pais que é quando a gente nasce, os nossos pais são os nossos deuses, né? Eu gosto muito quando as pessoas tratam dessa forma, para mim, traz uma clareza muito grande. Todas as vezes que eu ouvi isso, né? Os nossos pais são os nossos deuses, então a gente endeusa eles e os nossos conflitos e os nossos afetos com eles moldam toda a nossa personalidade e a trajetória de vida, assim, sabe? Mesmo que você não tenha os seus pais, mas as pessoas que fizeram esses papéis, né, na sua vida, vão moldar a nossa personalidade, a nossa jornada inteira, assim, são a base, a estrutura de quem a gente é nesse mundo. Então é muito profundo, né? De novo, é muito profundo. Mas quando eu cheguei no caminho de provas, eu falei, cara, o caminho de provas está muito simples e acho que dá um assunto legal para um episódio do podcast. Então vamos considerar que isso aqui é um episódio piloto, tá? Não é o episódio onde eu vou falar profundamente sobre a jornada da heroína, não é isso. Mas eu vou pegar aqui essas 4 páginas breves que falam sobre o caminho de provas e eu vou ler isso para vocês e vou comentar um pouco. E aí vocês já me contam se vocês gostaram e se vocês querem mais aprofundamento na jornada da heroína. Mas o que me chama atenção mesmo para falar sobre o caminho de provas é que ele fala de coisas muito reais que a gente vive, sabe? Ela trouxe aqui dores muito reais. Dores muito reais. Dores que eu escuto de vocês, sabe? Vocês chegam no meu inbox lá no Instagram, vocês chegam para falar comigo nos grupos. A gente, inclusive, tem um grupo aqui da Sagrada Mulher Rebelde. Quem quiser entrar, tá lá no meu perfil do Instagram. Mas vocês vêm falar comigo relatando muitas das provas que estão relatadas aqui nesse livro, falando, Sophie, eu passo por isso, o meu medo é tal, o meu conflito é tal, eu não consigo me conectar com o feminino por esse motivo aqui. E aí ela trouxe com tanta clareza que eu senti da gente sentar aqui e bater esse papo. Considerem esse um projeto piloto, então, modo aleatório, mas para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse livro que eu acho simplesmente sensacional. A heroína cruza o limiar, deixa a casa dos pais e vai em busca de si mesma. Em todas as missões heróicas há um chamado. Quando uma mulher supera sua velha realidade, algo entra em cena para convidá-la a ir além da segurança de seu eu conhecido. É um chamado ao crescimento que pode trazer um sofrimento profundo. A mulher é desafiada a se recriar e a assumir o desafio, por mais assustada que esteja. O medo e o sentimento de inadequação que surgem quando se responde a um chamado desse tipo
constituem a razão pela qual muitas de nós passamos anos ignorando com sucesso o desejo de crescimento. Depois de cruzar o limiar, a heroína reúne aliados, confronta adversários e inicia seu caminho de provas. No início da vida adulta, esse caminho a conduzirá a tarefas de desenvolvimento pessoal típicas da idade. Alcançar objetivos como títulos acadêmicos e de prestígio, promoções na carreira, aclamação artística, relacionamentos amorosos e estabilidade financeira faz parte da busca pela identidade de uma mulher. A realização desses objetivos no mundo exterior e o consequente crescimento pessoal consistem na conquista da dádiva do sucesso. À medida que lida com esses testes exteriores, a heroína também encontrará as forças de sua própria dúvida em relação a si mesma, do ódio por si, da indecisão, da paralisia e do medo. O mundo exterior pode lhe dizer que ela é capaz de conquistar o que quiser. Porém, ela luta contra demônios e adversários que lhe dizem o contrário. O primeiro adversário lhe garantirá que está tudo bem em não se arriscar. Afinal, por que você quer se aventurar? É tão confortável aqui? Essa voz adversária interior vai lhe implorar para que se apegue ao passado. Antigos padrões de comportamento, antigos relacionamentos, antigo estilo de vida. A heroína deve avançar mesmo quando quiser recuar. Ela deve acreditar em si mesma e na integridade de sua busca, mesmo quando não sentir nada além de dúvida. Seus aliados serão a esperança e a perseverança, mesmo quando experimentar apenas o vazio e a dor. Sua resistência e seu medo precisarão ser superados por um ato feroz de vontade indomável. Eu acho que isso aqui define o início da minha vida adulta com toda certeza. E eu acho que qualquer uma de vocês que já tenha passado dos 30 anos, que eu acredito que é a maioria, ou pelo menos, sei lá, dos 25, vai. Pelo menos a maioria de vocês já passou dos 25, vão se identificar com isso. Quando a gente quer sair da casa dos pais, quando a gente quer mudar de país, quando a gente quer começar um trabalho novo. E claro, aqui a gente tá colocando as coisas da vida de uma jovem adulta, né? Fazer faculdade, quando a gente quer largar a faculdade que a gente está fazendo para fazer um mochilão, quando a gente quer se arriscar de qualquer forma, assim. Sempre vem essa voz contrária que diz por que você vai fazer isso? Você não precisa, tá tão bom aqui. Mas eu acho que esse adversário, ele não é só da primeira fase, né? Ele retrata muito bem esse início de vida adulta, sim, retrata muito bem. Quando eu li isso, eu vi todas as cenas, de quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar em Porto Alegre e tendo, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, a gente vai falar disso quando a gente entrar profundo na jornada da heroína, assim. Mas tendo uma mãe muito controladora como eu tive, que não me apoiou nem um pouco, assim, não queria que eu fizesse isso, não queria que eu saísse de casa, que queria me manter embaixo da asa dela para sempre, foi muito difícil, assim. Foi mais difícil ainda quando eu decidi, com 24 anos, que eu queria tirar um tempo, e não era nenhuma mudança de passar anos fora, porque eu fiquei só um ano fora, mas eu queria tirar um tempo e ir morar na Califórnia, que foi maravilhoso, foi incrível. Foi uma experiência, nossa, foi uma das melhores experiências assim da minha vida. Mas quando eu fiz isso, ela também não me apoiou. Enfim, ela queria realmente me colocar dentro de uma redoma e me considerava muito frágil para encarar esse mundo. E talvez em alguns aspectos ela tivesse certa, mas eu precisava sair, né? A gente não se torna menos frágil se a gente não vai e não enfrenta o mundo e não enfrenta os nossos medos, né? Então, quando eu li isso aqui, passou um filme. Para mim, passa um filme. E aí, tem até um exercício aqui no livro que fala para a gente olhar para nós mesmas em cada fase da vida, de trazer essa imagem. Então, claro que a gente não vai fazer aqui uma meditação profunda de olhar, mas
Se vocês já passaram, já estão ali para mais de 25, eu quero que vocês lembrem, assim, como foi ter 17, 18 e fazer essas mudanças. Se vocês foram ou se o medo das pessoas ao redor manteve vocês por perto, ou o medo de vocês, ou se talvez essa voz do conforto foi mais forte, ou se talvez não houve uma mudança tão drástica naqueles primeiros momentos da vida adulta, mas está tendo agora. E eu acho que, como eu falei, retrata muito bem o início da minha vida adulta. Mas não quer dizer que a gente não vai passar por isso de novo, e de novo, e de novo, ao longo da nossa vida toda. Uma mulher que tenha sido casada por muitos anos, por exemplo, e de repente percebe que aquele relacionamento não é mais o que ela quer. Uma mulher que, depois de trabalhar muitos anos no mesmo lugar, na mesma empresa, decide que ela quer empreender. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Ana, que se dedicou nos últimos, sei lá, pelo menos 15 anos da vida dela a ser advogada. Trabalhou como advogada, estava trabalhando agora como advogada de empresas. E ela estava super estressada, assim, super mega, ultra estressada. E ela decidiu seguir a paixão dela, com 40 anos, né? Ela acabou de completar 40 anos, fui no aniversário dela esse fim de semana, e ela decidiu agora é a hora, ou eu vou seguir meu sonho ou eu não vou. E o sonho dela é trabalhar com arte, é abrir uma loja de artesanato e nessa loja ensinar arte. Já tô aqui mandando energias maravilhosas e que o caminho dela dê muito certo. E eu tenho certeza que a Ana, com 40 anos, viveu exatamente isso aqui que a jornada da heroína tá trazendo agora. Tá tão confortável aqui, sabe? Mesmo que para ela, olhando para a realidade dela, tava difícil viver o que ela tava vivendo, às vezes é melhor a gente ficar onde a gente tá do que arriscar uma coisa nova que é incerta. Tem uma outra amiga maravilhosa, Diana, que fala: às vezes a gente tá na merda, mas a merda é quentinha. Eu já falei isso aqui pra vocês e é real, sabe? Então daqui a pouco a Ana ia dizer: poxa, tô aqui trabalhando como advogada, tô extremamente estressada. Tô extremamente estressada, tô arrancando os cabelos, tô arrancando os cabelos, mas tô ganhando dinheiro para pagar as minhas contas e não tô me arriscando em algo novo, né? Vou ficar aqui, que aqui tá mais confortável do que dar esse passo de coragem, né? Porque essa é a primeira voz que a gente precisa vencer. Então, sim, a Maureen está direcionando isso muito para o início da nossa vida adulta, mas pode acontecer em qualquer momento. Quando você quer fazer uma transição de carreira, uma mudança no seu relacionamento, quando você quer arriscar e fazer algo novo e mudar de cidade, sabe? Qualquer coisa, qualquer mudança, por menor que seja, às vezes até cortar o nosso cabelo abala completamente as nossas estruturas, assim. Então, saiba que você não está sozinha, né? Eu acho que o legal da gente olhar para essa jornada e para esses pontos é saiba que você não está sozinha. Isso acontece com todas nós. Mas aí ela encerra falando lindamente. Sua resistência e seu medo precisarão ser superados por um ato feroz de vontade indomável. Sim, às vezes a gente tem que baixar a cabeça e falar, eu vou. Baixar a cabeça, eu digo no sentido de, sei lá, meio como um touro que vai em direção a algo, porque o certo seria erguer a cabeça, né? Erguer a cabeça. Vamos falar meter os peitos? Vai, que a gente nós temos peitos, então a gente vai meter os peitos e a gente vai erguer os peitos e vai em direção àquilo que a gente quer de peito aberto. Pronto. Às vezes é isso, sabe? A vontade que você vai ter que ter de fazer algo tem que ser uma vontade indomável. Porque saiba que a primeira coisa que vai tentar te impedir não é uma voz externa, não é uma pessoa querendo te controlar, não é alguém querendo te deter. Sim, isso pode aparecer no teu caminho, mas o inimigo mais feroz é essa vozinha dentro de você dizendo: tá tão confortável aqui, por que que a gente vai se expor? Por que que a gente vai tentar fazer algo diferente? Vamos ficar aqui, tá tão gostoso. E essa é a primeira travessia que toda mulher precisa fazer na sua jornada pessoal.
Aí, gatas, a gente vai pegar a nossa vontade indomável e vai pro mundo. Vai fazer a mudança que a gente precisa e que só a gente sabe que precisa fazer e que muitas vezes não vai fazer sentido nenhum pro mundo lá fora e vai ser duro, vai ser osso aguentar toda a resistência, não só vencer a nossa resistência, mas a resistência dos outros e a voz dos outros nos dizendo não vai. E aí vem um segundo adversário, que também é um adversário interior, mas ele é um adversário mais cultural, que se chama o mito da dependência. As mulheres são encorajadas a ser dependentes, a abrir mão das próprias necessidades pelo amor de alguém e a cuidar das necessidades de dependência dos outros. No entanto, ao mesmo tempo, devido ao pacto arquetípico feito entre pais e filhas, a maioria das mulheres acredita inconscientemente que outra pessoa as sustentará. Mesmo que elas cresçam acreditando ser iguais aos homens em inteligência e talento, há uma crença arraigada de que outra pessoa acabará cuidando delas. Muitas mulheres, na verdade, são treinadas para parecer menos inteligentes, menos competentes e menos bem-sucedidas do que são, e para interromper a própria carreira quando exigências de parceiros ou filhos interferem. Elas também podem ser ensinadas que sua carreira e seu sucesso financeiro minarão a autoestima de seu cônjuge como provedor da família. Caramba, um trecho tão pequeno e eu tenho tanta coisa para dizer. Então, acho que eu falei bastante sobre isso no último episódio, mas ai, me pega demais aqui. É, essa parte. Muitas mulheres, na verdade, são treinadas para parecer menos inteligentes, menos competentes e menos bem-sucedidas do que são. A gente está vivendo isso, né? Falei isso para vocês no último episódio. Estamos vivendo o mito da feminilidade de novo. Essa coisa cafona, essa coisa horrorosa que é o mito da feminilidade, que diz, você tem que ser menor. Eu tive uma aluna agora na ciranda que, que relatou isso, assim, ela trouxe um relato muito impactante para mim, muito impactante, porque eu nunca participei desses cursos de feminilidade, não vou gastar jamais o meu dinheiro por isso, para isso, nem para, enfim, alimentar minha curiosidade, porque sim, eu tenho curiosidade, mas eu não gastaria o meu precioso, rico dinheiro que eu trabalho para ganhar fazendo um curso sobre isso. E ela fez um curso sobre feminilidade porque ela achou que, tipo assim, o relacionamento dela não estava indo bem, porque é certo que ela não estava sendo feminina o suficiente. E esse curso, ele ensinava exatamente isso, que você tem que parecer menos inteligente, menos competente e menos bem-sucedida. Eu me lembro por cima, né, do que ela falou, não registrei exatamente tudo, mas ela disse que o curso basicamente dizia isso, você tem que fazer perguntas para o seu namorado, esposo, com a pessoa. Tava nesse cenário heterossexual, porque eu acho que as mulheres que fazem esse curso, provavelmente, em sua grandíssima maioria, são heterossexuais. Então, nesse cenário, era o homem, né? Você tem que fazer o homem sentir que você não sabe do assunto, que ele tem que te ensinar. Então, você tem que fazer perguntas. Você não pode querer explicar algo para um homem, você tem que fazer o homem sentir que ele tem que te explicar algo. Gente, parece surreal, assim, o ano é 2025, sabe? E tem gente ganhando dinheiro vendendo curso falando sobre isso, falando que ela tinha que, né, frear o sucesso dela no trabalho. Ela não podia falar tanto com ele, tão abertamente sobre o trabalho dela, sobre as coisas, sobre quanto ela ganhava. Ela tinha que fazer ele sentir que ele ganhava mais. Ela tinha que fazer ele sentir como se ela dependesse dele até para abrir a porta de um carro, que quando eles entrassem no restaurante, que ele entrasse antes, que ele tomasse a frente. Olha a bizarrice que é isso. E isso está acontecendo. A gente pode dizer assim: não está acontecendo comigo. Não, eu, Sofia, nunca caí nessa teia, graças a deusa. Mas quantas mulheres estão caindo nessa teia? Quantas mulheres estão indo para esse caminho
porque elas acham que elas não, que elas estão falhando como mulheres quando elas estão tendo sucesso, enfim, tudo isso. E quando elas estão vencendo essa dependência, parece que elas estão fazendo algo de errado. E aí, gente, essa segunda parte aqui, elas também podem ser ensinadas que sua carreira e seu sucesso financeiro minarão a autoestima de seu cônjuge como provedor da família. Cara, eu tenho uma história com isso que é, assim, é triste. É triste, mas a gente não vai levar tão a sério, tá? Eu vou falar da minha experiência pessoal, eu vou falar da minha família aqui, com todo respeito, pois amo os meus pais, mas preciso compartilhar isso com vocês, assim. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Entre os 9 e os 11, eu não tenho exatamente, precisamente a idade, mas nessa fase, o meu pai entrou em depressão. Depressão profunda, assim, de o médico simplesmente falar pra ele que ele tinha que largar o trabalho dele pra ontem, porque ele ia morrer, assim, né? O trabalho ia acabar com ele, tava acabando com ele. Ele tava em uma depressão profunda, começou a tomar remédio muito forte. Ele viajava muito, o trabalho dele exigia que ele viajasse demais e, enfim, aquela vida tava acabando com ele. E meu pai teve que largar o emprego por orientação médica, ele precisou. E na época minha mãe já era aposentada e era empresária. Então minha mãe ganhava o suficiente para suprir, tipo assim, talvez a gente não fosse levar o padrão de vida que a gente levava até ali, né? Porque com o salário dos dois dobrava aquele valor que minha mãe ganhava, mas tipo dava para viver e a gente tinha nossa casa, tinha carro, tinha tudo, tipo não tava precisando comprar nada, né? Assim, tava com a vida bem estabelecida, então, tipo, daria para viver. Se precisasse passar um ano, meu pai desempregado, 2 anos, meu pai desempregado, minha mãe ia suprir com as necessidades básicas da família, todo mundo ia ficar bem. Então, tipo, foi uma decisão entre os dois de que meu pai não ficaria mais nesse trabalho. O meu pai conta até hoje, gente. Até hoje, quando eu escuto meu pai falando, ele fala assim: Não, mas eu tive que sair de casa, eu tava pirando, porque eu passei. Ele passou 4 meses sem trabalhar. Porque eu tava pirando, porque eu tava passando 4 meses sem trabalhar, eu já tava prestes a voltar para aquele trabalho anterior. Eu tava me sentindo um gigolô, entendeu? É isso que meu pai fala, é a história que ele conta é essa. Eu estava me sentindo um gigolô porque a minha mulher estava pagando as contas. E como é a realidade de tantas mulheres? Quantas mulheres ficam em casa e os maridos pagam as contas, escolhem, optam por ficar em casa, para viver a maternidade, por exemplo, e nesse período o marido sustenta a casa, suporta a casa e tá tudo bem. Tipo, se uma mulher tiver essa dependência financeira, esse mito da dependência tá super enraizado dentro de nós e a gente pode ter os nossos conflitos, obviamente, com isso, mas a gente não vai se sentir, assim, em 4 meses a pior pessoa do mundo porque a gente dependeu. Mas quando é o contrário, quando um homem tem que depender de uma mulher, meu Deus, sou um gigolô, sabe? Sou a pessoa mais. E na cabeça deles, uma pessoa que vende o corpo, um gigolô, né? É a pessoa mais sem valor do mundo, assim, né? Um homem fazer isso é a coisa mais perversa e sem valor do mundo todo. E se ele estiver fazendo isso, se ele estiver dependendo da mulher dele, que horror. Então é isso, assim, né? A gente é ensinado de que a gente tem que diminuir o nosso sucesso para que o homem não se sinta mal, mesmo quando isso pode ser bom para ele, né? Que ele pode ter uma mulher que tem uma situação financeira legal e que pode ajudar ele no momento de dificuldade. Até ali é difícil para um homem admitir que ele precise do sustento, do apoio, do suporte de uma mulher. Porque está tão enraizado isso na nossa sociedade que não, que é a mulher que tem que depender do homem, e isso é natural, e qualquer força contrária a isso é antinatural, é errado. Uma mulher ganha mais, uma mulher tem mais sucesso que o seu marido. E
A gente acha que isso é só, é algo que está na nossa cultura e não nos afeta, mas a gente precisa olhar para o quão profundamente isso mexe com a gente, mexe com a nossa autoestima e com o nosso senso de confiança e o quanto muitas vezes a gente está freando o nosso próprio sucesso porque a gente tem medo, sabe? E esse medo pode ser completamente inconsciente. Completamente inconsciente. Mas um medo enraizado lá no fundo, uma vozinha que te diz: você não pode mostrar que você tem mais força, que você tem mais brilho, ou se você fizer isso, você vai acabar sozinha. Também tem isso na nossa sociedade, esse mito de que uma mulher que tem muito sucesso, se ela tiver muito sucesso, muita grana, muita independência, ela não vai precisar de ninguém e ela vai ficar sozinha. E, e esse medo, né? Esse medo da solidão que nos assola e que faz a gente sentir. Então, se a gente ficar sozinha, a gente vai falar disso mais pra frente, se a gente fica sozinha, aí a gente tá fracassando em outro nível. Então, a gente não pode ter sucesso para que a gente não sabote as nossas relações. Eu não posso ter mais sucesso que um homem para não sabotar a minha relação, porque se eu tiver mais sucesso que ele, o nosso relacionamento vai terminar e eu não vou ter o amor romântico, que é o que me valida nessa vida. Outro adversário que a heroína encontrará em sua jornada é o mito da inferioridade feminina ou do pensamento deficitário. Vivemos em uma sociedade androcêntrica, que vê o mundo de um ponto de vista masculino. Em muitas famílias, culturas e religiões, as crianças do sexo feminino são consideradas inferiores aos homens. Nascer em um corpo feminino é algo de segunda classe. Nesses casos, as meninas já falharam de saída e estão sempre correndo atrás do prejuízo para estar à altura da toda-poderosa criança do sexo masculino. Esse preconceito permeia também a linguagem e as opiniões. A linguagem materna da experiência recebe menos validação que a linguagem paterna, mais analítica. E quer estejamos conscientes disso ou não, toda uma ladainha de pensamentos deficitários também permeia a nossa voz interior. Eu acho que aqui esse parágrafo ele é muito autoexplicativo, eu nem tenho muito o que falar. Mas sim, sim, a gente vive isso na pele, a gente sabe, e a gente não precisa falar. Quem tem irmãos, homens como eu, sabe bem como a gente se sente tão mais controlada, né? Falei também sobre isso no último episódio, daquela situação que nos aniversários, assim, os meninos corriam livres, selvagens, felizes, e o quanto nós, mulheres, a gente tinha que ficar quieta, controlada, comportada, né? Isso é só um dos aspectos, né? O homem dentro da nossa cultura, o nascimento de um homem, ela realmente é uma coisa muito celebrada, é inconsciente já, né? É inconsciente já, mas durante muito tempo o homem foi o herdeiro, né? O homem, o trono, por exemplo, de um reino, ele era sempre passado para um homem. A gente está falando de uma história de 5.000 anos de patriarcado nesse mundo. Então, isso transpassa por muitas camadas. É óbvio, como eu já falei para vocês aqui, e vou falar também mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre a história do feminino. O patriarcado não nasceu do dia para a noite, né? É algo que foi surgindo, é algo que foi se estabelecendo na nossa sociedade, mas ele existe como uma força há mais de 5.000 anos. E há mais de 5.000 anos, esse era o objetivo: o filho homem, o herdeiro, o que vai levar o nome da família adiante. Inclusive, né, o nome das famílias, por mais que são as mulheres que estão parindo as novas gerações, não é o nome da mãe, não é o sobrenome da mãe que está passando adiante, é o sobrenome do pai. É este homem, o homem é este que vai levar o sobrenome adiante, que vai levar o nome da família para frente. E vai levar tantas outras coisas. Então a gente sabe que de uma forma bem inconsciente esse adversário está dentro de nós e não é fichinha de lidar com ele. E aí, continuando, a Maureen diz assim: todas nós temos uma voz interior que atua como um crítico. Nas mulheres, essa voz é particularmente forte.
Você deve ter notado que as mulheres tendem a ser críticas de si mesmas, enquanto, em geral, os homens tendem a julgar os outros. A maioria das mulheres tem uma crítica interior conhecida como o patriarca interior, que valoriza as ideias e opiniões tradicionalmente masculinas e desvaloriza qualquer coisa tradicionalmente feminina. Esse patriarca interior reflete as crenças da sociedade exterior sobre a inferioridade das mulheres, carregando o peso de pelo menos 5.000 anos de pensamento patriarcal. Essa é uma das razões pelas quais as mulheres têm uma crítica interior muito mais forte do que os homens e precisam lutar muito mais para se separar dessas crenças. Elas lutam não apenas com a voz da cultura que desvaloriza as mulheres, mas também, e mais importante, com o seu próprio mantra interior que enfatiza os seus defeitos. Ai, eu não sei nem como entrar nessa parte, assim, eu não sei nem como entrar nessa parte, porque eu sou a minha maior inimiga, assim. Batendo esse papo sincero com vocês, eu sou de fato a minha maior inimiga, e só eu sei disso. Só eu sei o quanto eu tenho conflitos, hoje muito menos. Já estive em lugares muito piores. Mas o quanto às vezes eu quero colocar um projeto criativo no mundo, quero fazer alguma coisa. Nossa, se eu contar pra vocês o rolê, assim, eu não vou contar ainda porque tá em processo, mas o rolê que foi pra criar esse curso que eu tô criando, eu achei que, tipo, em meio ano vai estar tudo pronto. E já tá batendo um ano que eu tô nesse processo de criação. Porque em vários momentos a crise foi real, assim, tipo, eu não tenho capacidade de fazer isso, sabe? Eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz de falar de feminino e ensinar sobre o feminino, sabe? Eu não sou capaz disso. Eu já me dá vontade de chorar, sabe? Porque eu passei muita raiva de mim mesma. E teve dias em que eu só chorei de raiva e falei, vou desistir, não sei o que tô fazendo aqui. E eu engoli o choro e continuei. E se a deusa quiser, em breve, esse curso vai estar no ar, assim. Mas só eu sei, sabe? E aí, coitado do meu pai, porque hoje ele é o meu alvo. Mas o meu pai, ele é o cara mais macho alfa com quem eu convivo, mais homem à moda antiga que eu convivo. Então ele acaba caindo muito nos meus exemplos, tá? Não entendam que eu não tenho uma boa relação com ele. Mas quando eu li isso aqui, assim, vocês devem, ter notado que as mulheres tendem a ser muito críticas de si mesmas, enquanto, em geral, os homens tendem a julgar os outros. Não só os homens tendem a julgar os outros, como os homens se enaltecem para um caralho, assim. Falando muito dessa visão do meu pai, se vocês olharem homens mais antigos, mas também muitos homens hoje em dia, assim. Eu não convivo hoje, né? Não me relaciono e não tenho amigos que são esses super macho alfa, esses caras, sei lá, legendários, e essa coisa toda aí. Ah, macho padrão, heterotop, não convivo com heterotop, tá? Só convivo por obrigação, assim, em ambiente de trabalho, mas até no meu trabalho não tem tanto, não tem heterotop no meu trabalho. Mas, enfim, essa galera, esses muito macho alfa. O meu pai, gente, quando ele vai comentar, assim, sobre a vida dele, quando ele conta sobre a vida dele, ele se enaltece de uma forma, sabe? E porque quando eu venci aquele desafio, porque quando eu trabalhava naquela empresa e eu fiz tal coisa, e eu falei tal coisa pra tal cara, e eu fiz, e eu mostrei por A mais B que eu tava certo. Ele tá toda hora contando as histórias dele, assim. Ele conta tanto as histórias dele que a gente revira o olho e fala: sim, pai, sim, quando tu trabalhou lá na empresa tal, sim, a gente já sabe. O que fere profundamente o ego dele, eu até evito, porque eu sei que ele se magoa, assim. Enquanto a minha mãe, cara, minha mãe fez igual, o tanto quanto ele fez, empresária, sabe? Abriu empresa, ela tem um nome muito forte dentro da área dela, uma pessoa extremamente conhecida, tipo, com uma história de vida incrível. Eu nunca escuto a minha mãe se enaltecendo desse jeito. Muito pelo contrário, eu escuto a minha mãe falando mal de si mesma, sabe? Eu escuto minha mãe se colocando pra baixo, enquanto meu pai se coloca num pedestal gigantesco. E a minha mãe fez tudo o que ele fez, parindo, gestando, parindo e cuidando.
de 3 filhos, assim, enquanto meu pai viajava a trabalho, sim, tem todo o mérito dele, super valorizo e aprecio o meu pai, assim. E acho, quando ele conta essas histórias de superação dele, eu acho lindo, sabe? Por mais que às vezes eu reviro os olhos, porque eu já ouvi milhões de vezes, eu admiro, sabe? E eu admiro a capacidade que ele tem de se enaltecer e falar: eu fiz, eu consegui, eu superei, eu peguei e eu saí do ponto A e eu fui para o ponto B, fazendo o caminho tal do meu jeito, sabe? O que me deixa descaralhada da cabeça é o fato de que eu não vejo minha mãe fazendo o mesmo. E o quanto eu sei que eu tenho uma dificuldade enorme de falar das coisas que eu faço e do valor que eu tenho e de como todas nós mulheres somos assim. Não é eu, meu pai e minha mãe. Todas nós. O quão pouco eu escuto as minhas amigas contando as histórias de superação, de luta, sabe, comemorando as suas vitórias, dizendo eu fiz, eu consegui, eu venci, eu atravessei aquele medo, eu saí daquela relação, eu conquistei aquele emprego, sabe? A gente não faz. Muito pelo contrário, a gente faz um trabalho excelente de se colocar para baixo o tempo todo. Enquanto os homens só se enaltecem e quando eles têm algo para falar de ruim, eles têm para falar dos outros, dificilmente de si mesmos. E aí a Maureen continua: a melhor coisa que você pode fazer com sua crítica interior é identificar o som de sua voz, dar-lhe um nome e mandá-la tirar férias. Sempre sugiro aos meus alunos de redação que deixem essa voz do lado de fora na hora de se sentar para escrever ou ler o seu trabalho. A crítica interior desencorajou mais projetos criativos do que todos os nossos opositores juntos. Se você tem uma crítica interior particularmente tenaz, que se recusa a ser silenciada, perceba se ela poderia fazer algo positivo e delegue essa tarefa a ela. Por exemplo, se sua crítica interior vive lhe dando bronca por procrastinar demais, peça a ela que auxilie a marcar um horário para iniciar um determinado projeto. A crítica interior perturbará menos a sua paz se ela tiver um trabalho a fazer. Isso aqui é algo que eu recomendo também muito, muito mesmo. Eu não aprendi isso aqui com a Maureen Murdoch, eu aprendi isso aqui no Conselho das Anciãs, é, onde a gente falava, eu acho que a gente chamava ela de sabotadora, da sabotadora interior, assim. E que você tinha que dar um nome para sua sabotadora. E ela não precisa só ser sabotadora, pode ser enfim, essa vozinha impertinente que fica aí dentro, sabotando, criticando, falando mal dos outros, fazendo essas coisinhas que a gente sabe que vão acontecer na nossa mente, que a gente não pode controlar. E eu dei um nome pra ela e de vez em quando eu falo, olha aqui, ó, querida, vamos dar uma segurada. A minha se chama Soraya. Não que eu tenha nada contra nenhuma Soraya e não que eu ache este um nome feio. Eu só achei que podia ficar uma coisa tipo gêmea boa e gêmea má, sabe? Porque eu sou a Sofia e ela é a Soraya. Então eu tenho a Soraya e às vezes eu falo: olha, Soraya, dá uma segurada. Hoje não. Hoje não, querida. E eu vou dizer pra vocês que parece uma coisa extremamente besta, mas funciona de um jeito que vocês vão se apavorar. Então parem tudo que vocês estão fazendo agora, segura esse podcast e dedica 5 minutinhos aí a dar um nome para sua voz interior, para sua crítica, para sua sabotadora. E aí você vai começar a perceber quando é ela que está falando com você e quando é a voz do bom senso, da razão, né? Quando que é uma voz positiva e quando que é essa cobra venenosa se passando por você. E aí a Maureen continua dizendo: a heroína também deve enfrentar o mito do amor romântico, ai ai ai, que diz que uma mulher deve procurar um par, homem ou mulher, que vai resolver seus problemas e preencher o vazio de seus anseios. Essa figura irá resgatá-la. As mulheres são treinadas para viver num estado de expectativa e há muito tempo têm vivido desejando um desfecho que virá do outro. Se ele ou ela reparar em mim, se eu me casar com essa pessoa, ai meu Deus, se eu conseguir esse emprego, quando nos mudarmos e assim por diante.
Inconscientemente, a mulher espera que, uma vez que algo esteja resolvido no mundo exterior, ela fique satisfeita. Isso estabelece um estado de passividade, pois ela espera que algo ou alguém venha realizar o seu destino. Uma transformação não ocorre como resultado de um resgate exterior, mas de um enorme crescimento e desenvolvimento dentro da psique da mulher durante um longo período de tempo. Uma mulher deve abandonar a esperança de resgate e desfecho para que as suas próprias aventuras possam começar. Somente então ela crescerá, deixando para trás a psicologia da filha. Então, meus amores, eu sei que esse aqui é boca braba. Eu sei que essa etapa é boca braba, porque sim, 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 a gente faz isso. A gente faz muito isso. Eu gostaria de dizer que não, desse lado daqui tá tudo muito bem resolvido. Mas não, a gente tá sempre esperando esse outro alguém nos completar. A gente tá sempre esperando que a felicidade plena venha desse companheiro, companheira, dessa conquista amorosa. Eu acho que isso vem um pouco da ideia, vem muito de toda a nossa cultura, princesas que ficam à espera do seu príncipe, e a gente escuta isso. E o desfecho da história das princesas é sempre quando o príncipe chega e resgata e elas são felizes para sempre. E felizes para sempre é uma promessa muito deliciosa. Quem não gostaria de encontrar este amor romântico e ser feliz para sempre? Parece uma solução muito fácil para nossa vida. Mas também vem de muitos outros lugares, né? Vem dessa ideia que a gente tem de uma alma gêmea que vai nos completar, vem de uma inquietação profunda das nossas almas, por um preenchimento. E aí, esse papo é um outro papo, é um papo bem mais profundo que não vai caber aqui, porque senão esse episódio, como eu sempre falo, vai ficar com 3 horas e o objetivo não é que esse episódio fique com 3 horas. Mas olhando pela visão de uma pessoa que hoje está estudando o yoga como um caminho de autoconhecimento, o yoga fala muito sobre isso também, assim, sobre como a gente tem um vazio, a gente sente que tem algo que precisa preencher esse vazio. E a gente vai estar eternamente nessa busca, né? O mito da mulher é a busca do amor romântico para preencher o seu vazio. O mito do homem é a conquista de algo no mundo. O que também não é menos problemático, porque aí o homem quer tudo ao mesmo tempo. O homem, ele quer tudo ao mesmo tempo, né? E ele vai em busca de dinheiro, de grana, de status, de poder, e ele vai ficar nessa busca incessante, assim, e ele pode chegar a lugares muito, assim, hierarquicamente falando, posições de poder muito grandes. Ele pode conquistar. E o vazio vai continuar lá. Porque o yoga, pelo menos, fala que o vazio é o lugar onde a gente deveria estar. A gente deveria se entregar para esse vazio e sentir neste vazio uma completude. Mas aí essa conversa realmente vai ficar muito ampla e em lugares que ainda não são do meu mais profundo domínio, assim. Mas namorem com essa ideia também de que a gente está buscando, 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 mas às vezes a completude às vezes não, a completude nunca vai estar. Assim, você pode até encontrar um relacionamento muito bom e ser muito feliz em um relacionamento, mas esse relacionamento não vai te completar. As suas amizades não vão te completar nenhum relacionamento com nenhum ser humano, nenhum relacionamento vai te completar porque os outros seres humanos são só seres humanos, são falhos como você. Vai ter coisas que eles não vão completar em você. A busca incessante por uma posição de poder ou grana no mundo também não vai te completar, porque você vê pessoas bilionárias que têm todas as coisas e mesmo assim não conseguem parar quietas e querem mais, e querem mais, e querem mais poder, e querem mais dinheiro, e querem mais status, mesmo que elas já tenham alcançado níveis surreais. Então, o convite aqui é dar um passo atrás, sabe?
e começar a sentir que não é lá fora. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que a gente foi muito bem condicionada a achar que é no relacionamento, é em outra pessoa, é deste outro alguém que vem a completude. Mas parar e olhar para isso de um lugar de análise, de um lugar mais frio, menos envolvimento emocional, a gente vai percebendo aos poucos que não, a completude não tá lá. A gente pode ser muito feliz num relacionamento, acredito nisso. Não acho que todos os relacionamentos estão fadados ao fracasso. Sei por experiência que a gente pode ser muito feliz em um relacionamento e que um relacionamento pode trazer muitos benefícios para nossa vida. Mas não se deixem levar pela ideia de que é isso. Que se você não achar um namorado, uma namorada, se você não tiver um relacionamento estável, se você não casar, se você não tiver filhos, então você não está completa. Muito pelo contrário, você é completa. Você só não percebeu ainda o quão completa você é. E aí, para finalizar, a Maureen vai falar mais um pouquinho. Ela vai dizer o seguinte: as mulheres devem enfrentar o mito de nunca ser suficiente. Não importa quantos objetivos concretos uma mulher tem alcançado, ela nunca se sente o suficiente. Na busca pelo sucesso em uma sociedade aquisitiva, a realização se torna um vício. O foco está no desempenho, no esforço e em superar limites. As mulheres, em geral, têm dificuldade em experimentar um sentimento de conquista e em manter a satisfação. Estamos sempre buscando mais validação e sucumbindo às expectativas e exigências dos outros. O maior desafio para a maioria das mulheres é alcançar o equilíbrio entre os relacionamentos, o trabalho e o tempo que passam sozinhas. As mulheres têm de estar dispostas a encontrar a coragem para estabelecer limites e dizer não. Também precisamos estar dispostas a aceitar que temos limitações e que há muitas coisas fora do nosso controle. Fiquei surpresa ao me ver como uma mulher recém-separada lutando contra o mito de nunca ser suficiente quando meu marido e eu nos divorciamos após 11 anos de casamento. Embora eu me considerasse bem-sucedida em minha carreira e como mãe, eu me sentia um fracasso. Somos uma sociedade tão voltada aos casais que, por alguma razão, uma pessoa se sente amputada quando está solteira. Algumas mulheres que optam por não ter filhos sofrem com esse mesmo mito porque não cumprem a expectativa biológica inerente ao fato de serem mulheres. Esse é o encerramento da Maureen em relação a essa parte, a esse caminho de provas. E eu acho bonito que ela coloque aqui que ela também viveu esses desafios na pele. E não tem um fim. Eu acho que não tem um fim. Como eu falei para vocês, algumas experiências talvez vão acontecer mais na nossa, no início da nossa vida adulta, mas toda essa experiência de passar pelo caminho de provas vai acontecer de novo e de novo. Porque o caminho da jornada da heroína, ele é cíclico. A gente não tá partindo de um ponto A para chegar num ponto B como muitos dos homens fazem, sabe? O caminho do homem é eu quero ter o sucesso X na carreira e eu vou em direção a isso e é isso e eu mergulho minha cabeça nisso. Não. Nós somos cíclicas, nós temos um ritmo completamente diferente. A gente passa por uma transição de ciclos dentro de ciclos, a gente vive o nosso processo emocional, o nosso ciclo menstrual, a gente é influenciada pelo ciclo lunar, a gente tem toda uma influência muito poderosa sobre nós que nos faz ir para fora e ir para dentro o tempo todo. Ciclicamente, a gente vai ir para fora e vai para dentro muitas e muitas vezes. E nesse caminho, muitas e muitas vezes, a gente vai cair nessas provas. Aqui falando mesmo do caminho da mulher, a gente sabe que o caminho dos homens também tem as suas provas e as suas dificuldades, mas aqui falando do caminho da mulher, eu acho que quando a gente fala dessas provas, a gente percebe que a nossa maior provação somos nós mesmas. É superar tudo aquilo que a gente internalizou sobre ser mulher. Tudo aquilo que a gente aceitou sobre o quanto nosso papel é pequeno, é menor, é mais desafiador,
tudo isso, o quanto a gente se sente dependente, o quanto a gente sente que a gente precisa do amor do outro para se validar, o quanto a gente se sente pequena em relação à vida. Eu muitas vezes tenho me pegado nesse lugar. Eu me sinto pequena. Eu me sinto uma criança. Eu sinto que eu não deveria estar passando pelos desafios que eu tô passando. Quando eu atravesso um desafio, eu sinto que, caramba, eu tenho só 6 anos de idade. Por que que eu tô passando por isso? Ou quando eu tenho que me desafiar a fazer uma coisa nova e diferente, algo que eu não faço com tanta frequência, algo que me tira da rotina, algo que mexa com o meu senso crítico, né, de mim mesma. Às vezes eu me sinto uma criança de 6 anos congeladinha ali, parada, com medo da vida. Nessas horas, saiba que você não tá sozinha. Saiba que eu também tô passando por isso e que tem muitas mulheres lá fora passando por isso também. E talvez a nossa grande jornada seja começar a estender os braços e alcançar umas às outras. Falar para outra, olhar no olho dela e falar: Eu tô torcendo por você. Eu confio que você vai conseguir. E é também saber buscar outras mulheres quando a gente quer se abrir sobre isso. Eu acho que uma das grandes provações que a gente passa do feminino, acho que as grandes provações que a gente passa são dentro de nós. São quando a gente se sente sozinha e sem suporte. Mas a grande cura que a gente pode encontrar está em outras mulheres, está na rede de apoio, está em encontrar as nossas amigas e desabafar sobre o que a gente está passando. Esse fim de semana mesmo eu tive uma experiência maravilhosa, assim. Eu estava em um conflito interno gigante, aqui, sentada na minha casa sozinha. Eu estava passando por um conflito interno, uma coisa que estava me dando muita agonia. E lá, em outra cidade, distante daqui, a 300 quilômetros daqui, minha amiga estava passando pelos desafios dela. E a gente se ligou e em uma hora a gente foi terapeuta uma da outra. Falam que a gente não é terapeuta de amiga, mas a gente é sim. A gente é sim. Talvez não da forma clínica de ser um terapeuta, obviamente que não. Mas eu consegui fazer ela ver coisas a respeito da situação dela que ela não estava conseguindo ver sozinha. E ela conseguiu me ajudar a ver coisas que eu não estava conseguindo ver sozinha. E de uma situação profunda de agonia, eu de repente estava vivendo uma situação profunda de felicidade. Só porque eu liguei para minha amiga e passei uma hora conversando com ela. Então, saibam que o caminho de provas é grande. Como a gente viu, o caminho de provas é extenso, é imenso e parece que nunca vai ter fim. Mas a gente não tá sozinha. A nossa grande força tá em saber pedir ajuda, em abrir os braços e pedir ajuda, às vezes. E quando for preciso, também estender a nossa mão, olhar no olho e falar: Eu tô contigo, eu confio em você. Você é maior do que esse relacionamento, você é maior do que esse medo, você é maior do que essa crítica interior. Você é muito maior e eu confio que você vai reencontrar o seu brilho. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio piloto. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quais são as maiores provas que vocês estão vivendo nesse momento, assim, olhando para esse caminho de provas, qual é a prova que vocês dizem, nossa, eu tô passando por esse desafio agora? É a dependência? É o mito da dependência feminina? É o mito do amor romântico? É essa crítica interior? O que é que tá mexendo com vocês nesse momento? Porque eu sei que alguma dessas coisas está acontecendo com vocês. Vai estar sempre acontecendo, faz parte do nosso processo humano. Mas a gente tá aqui para conversar e ajudar umas às outras. Então me contem aqui nos comentários. E também aproveitem para me contar se vocês gostaram desse episódio, entre aspas, piloto, da jornada da heroína, né? Pra gente conversar mais a fundo daqui para frente sobre esse livro, que eu acho que é uma das grandes preciosidades, assim, um dos livros mais incríveis que eu já encontrei no meu caminho. É isso, gatas. Um beijo e até a próxima.